Bom, vai a começar. Olá, pessoal. Obrigado por participar da apresentação de hoje sobre proteção do setor bancário. Os bancos evoluirão em muitos aspectos. Estão avancando uma abordagem agressiva aos clientes atuais e potenciais. Esse alcance está causando a possibilidade de ataques cibernéticos mais frequentes e sofisticados. Dito isso, os bancos devem fazer investimentos significativos e se comprometer a implementar controles de segurança sólidos para proteger sua infraestrutura. Mas vamos dar uma olhada em algumas estatísticas. Bom, os serviços bancários e financeiros realmente figuram entre os alvos preferenciais de criminosos. Dada a natureza lucrativa e a quantidade de dados sensíveis que elas manuseiam, o alto custo médio de uma violação nesse setor reflete não apenas as perdas financeiras diretas, mas também os danos a longo prazo à reputação e confiança do cliente, que podem ser ainda mais custosos. A adoção de tecnologias avançadas de segurança, equipes especializadas em monitoramento e resposta a incidentes, é uma abordagem proativa para essa gestão de vulnerabilidades são fundamentais para mitigar os riscos. Nos ataques de DDoS, os ransomwares, particularmente, demonstram a necessidade de soluções de segurança multicamadas que possam defender contra uma variedade de vetores de ataque e adaptar-se à evolução das táticas dos adversários. Os ataques direcionados a aplicações web, como os mencionamos em seu texto, e o aumento na sofisticação dos ataques de ransomware exigem que as instituições financeiras estejam sempre um passo à frente. Medidas como encriptação de dados, autenticação multifatorial, backup regulares e treinamento de conscientização em segurança para funcionários são vitais. Além disso, colaboração e compartilhamento de informação sobre as ameaças entre instituições e com órgãos governamentais pode melhorar a postura da segurança coletiva do setor. Isso, junto com a conformidade regulatória rigorosa e a implementação de melhores práticas padrão da indústria, ajuda a construir uma fortaleza digital que é mais resiliente contra as ameaças cibernéticas modernas. A descrição que você forneceu mostra um panorama bem atualizado das infraestruturas bancárias modernas, enfatizando a diversidade de componentes que suportam as operações do dia a dia e a continuidade dos negócios no setor financeiro. Vamos dissecar cada elemento para entender melhor melhor sua função e importância. Para bancos regionais e agências, estes são pontes de contato físicos vitais para muitos clientes, proporcionando uma experiência tangível do serviço bancário. Elas lidam com transações e consultas no local, mas cada vez mais estão interconectados com sistemas baseados na nuvem para oferecer uma gama mais ampla de serviços e uma integração mais fluida com outras partes da infraestrutura bancária. Quando falamos de aplicativos online e móveis essenciais para a banca moderna, essas plataformas oferecem conveniência e acesso contínuo aos serviços bancários. A segurança nessas interfaces é crítica. Pardon, eu estou olhando na tela. Bom, é crítica, pois elas são prontos de acesso direto aos fundos e informações pessoais dos clientes. Proteções robustas são necessárias para mitigar riscos como fraude, roubo de identidade e acesso não autorizado. Quando falamos de computação na nuvem,
A adoção da computação em nuvem oferece aos bancos flexibilidade, escalabilidade e eficiência. Os ambientes da nuvem híbrida combinam os recursos das nuvens pública e privada, proporcionando uma infraestrutura otimizada para a entrega de serviços bancários e melhor gerenciamento de dados. Esta abordagem também pode contribuir para uma estratégia mais ágil de resposta a demandas flutuantes e desenvolvimento de novos serviços. Quando falamos de trabalhadores remotos, nós sabemos que a pandemia de Covid acelerou a adoção do trabalho remoto e os bancos não são a exceção, oferecendo flexibilidade aos funcionários. Os bancos podem atrair talentos que desejam uma melhor conciliação entre uma vida profissional e pessoal. Além disso, os trabalhadores remotos podem ajudar a expandir a presença do banco em locais onde pode não ser viável abrir agências físicas, melhorando o acesso a serviços bancários em áreas menos atendidas. Se falamos de data centers redundantes, a redundância dos data centers é uma salvaguarda essencial contra a interrupção de serviço, garantindo que haja cópia de backup de todos os dados essenciais e sistemas em locais separados. Os bancos podem assegurar a continuidade do negócio mesmo em face de desastres naturais, falhas técnicas ou ataques cibernéticos. A redundância também serve para balanceamento de carga e otimização de desempenho, facilitando uma experiência de usuário rápida e confiável. Essas, ino- Essas inovações tecnológicas, sem dúvida, trouxerão uma maior comodidade e eficiência para o setor bancário e seus clientes. No entanto, com esta expansão vem um risco aumentado, já que a superfície de ataque, os pontos onde um ataque pode potencialmente ocorrer, torna-se mais extensa. Aqui está os alvos comuns que você mencionou, juntamente com uma explicação de por que são focos para criminosos cibernéticos. E-mail, aplicativos da web, portas TCP/IP, senhas, credenciais e demais. Além disso, devemos observar que não são apenas os bancos que são alvos, mas também os clientes bancários. Bem, ao observar ataques e ameaças, os malfeitores procuram vulnerabilidades na área de superfície de ataque para explorá-las. Uma vez que o acesso for obtido, o ataque prosseguirá como um escalonamento de privilégios, movimento lateral, reconhecimento, comando e controle, etc. Os bancos enfrentam muitos tipos de ataques cibernéticos. Alguns dos mais comuns são ataque de negação de serviço distribuído, ataque de phishing, malware, ransomware, ataque de aplicativo da web, insiders, mas vamos examinar em detalhe. Agora, passamos ataque de web e de DDoS, protege os aplicativos bancários. Bom, os ataques aplicativos geralmente são possibilitados por metodologias de ciclo da vida de desenvolvimento de software seguro, de baixa qualidade, que incorporam segurança aos aplicativos o projeto exige testes rigorosos para identificar vulnerabilidades de segurança. As vulnerabilidades dos aplicativos oferecem aos criminosos cibernéticos a oportunidade de inserir código malicioso em um campo de entrada de dados do aplicativo e corromper o aplicativo. Mas existem muitas ferramentas e técnicas facilmente disponíveis para que os criminosos cibernéticos executem ataques focados em aplicativos, incluindo injeção de SQL, scripting entre sites, inclusão de arquivos locais, mas vamos a falar a logo como elas funcionam.
A principal causa de um ataque de injeção é a falta de validação completa e filtragem das várias entradas do usuário no aplicativo web. Falhas de injeção ocorrem quando um aplicativo envia dados não confiáveis para um interpretador. Essas falhas são muito comuns, especialmente em códigos antigos, e são frequentemente encontradas em consultas SQL, consultas LDAP, consultas XPath, comandos de sistemas operacionais, argumentos de programa e demais. Mas falas de injeção são fáceis de descobrir ou examinar o código, mas são mais difíceis de detectar por meio de testes. Scanners e fuzzers podem ajudar o atacante a encontrá-las. Além do mais, comum injeção de SQL ou WAF pode detectar e prevenir muitos outros tipos de ataque de injeção, incluindo mais de 10 tipos de ataque de injeção e mais de 200 regras para detecção de injeção. O WASP Top 10 é um documento de conscientização padrão para desenvolvedores e profissionais de segurança de aplicações web. Ele representa um consumo amplo sobre os riscos da segurança mais críticos para aplicações web. A maioria dos WAFs ajudaria na defesa contra o OWASP Top 10. O importante é escolher um WAF que combine detecção tradicional baseada em regras com análise semântica inovadora. Esta abordagem de motor duplo aumenta significativamente a precisão e minimiza os falsos positivos. Um WAF que aproveite a tecnologia de aprendizagem de máquina para ajustar as políticas de segurança e bloquear ameaças e ataques desconhecidos é ideal. Além disso, os registros podem ser automaticamente agregados em várias dimensões para permitir que os administradores identifiquem facilmente anomalias suspeitas ou localizem falsos positivos e, então, refinem as políticas conforme necessário. Além da proteção geral baseada em regras e script para ataques conhecidos, você deve escolher um WAF com capacidade de aprendizagem automática que ajude a atenuar explorações nunca antes vistas para proteger aplicativos específicos contra ataques de dia zero. O modelo baseado na aprendizagem de máquina aprende como os dados do tráfego normal, como comprimento do parâmetro, cookie, métodos, HTTP, etc., ajusta-se com base nos resultados dos testes e nas informações dos administradores e continua atualizando os modelos de aprendizagem e otimizando as regras do WAF à medida que os aplicativos evoluem. Ele reduz significativamente a sobrecarga operacional ou eliminar a solução de problemas de falsos positivos e o ajuste manual de política. Bom, já falamos sobre o WAF, agora vamos dar uma olhada na defesa contra DDoS, o ataque DDoS, que são orquestrados para interromper as operações comerciais de um banco. Mesmo os ataques de DDoS de curta duração podem ser prejudiciais para um banco e seus clientes. Os bancos correm um risco extremo com os ataques de DDoS, porque qualquer comprometimento de capacidade de um banco de processar transações financeiras afetará os clientes do banco e suas operações financeiras, causando um efeito dominó em muitas empresas. Uma das melhores maneiras de mitigar os ataques de DDoS é aumentar o nível do algoritmo de aprendizado de máquina para analisar os padrões de tráfego, o que pode ajudar a identificar e estabelecer limites de forma dinâmica e automática, além de ajudar a mitigar os ataques de DDoS com mais precisão. Mas vamos a dar uma olhada em como isso pode ajudar os bancos a se defenderem contra ataques de web e DDoS.
Como uma iniciativa comercial fundamental, os componentes necessários para fornecer serviços bancários a qualquer hora e em qualquer lugar devem ser totalmente seguros. Os requisitos incluem proteger o tráfego da rede entre diferentes ambientes de nuvem e de para os clientes através da internet sem sacrificar o desempenho. Aplicativos móveis da web seguros, servidores e infraestruturas seguros que sustentam os aplicativos, gerenciar políticas da segurança, detectar e responder a ameaça e monitorear atividades da rede. Mas os benefícios da solução de Houston Network incluem proteção contra a lista dos 10 principais riscos de aplicativos da OWASP, recursos ideais de balanceamento de carga e aceleração do acesso, proteção de APIs, aplicativos e redes, simplificação das operações por meio da cobertura automática de ativos do sítio. Mas vamos a passar para as ameaças internas. Como? Bom, se DNA, falando agora, lembrando que a pandemia da Covid teve um impacto profundo nos bancos em todo o mundo, levando a mudanças significativas nas redes bancárias e na infraestrutura de TI. Aqui estão algumas maneiras pelas quais as redes bancárias evoluirão em resposta. Bom, uma dessas é a aceleração de transformação digital. O trabalho remoto acelerou os esforços de transformação digital dos bancos. Muitas instituições tiveram que implementar ou aprimorar rapidamente as plataformas e ferramentas digitais existentes para facilitar as operações remotas. Isso inclui a implementação de ferramentas seguras de comunicação e colaboração e atualização de redes privadas virtuais para acesso seguro a sistemas internos e a adoção de tecnologias baseadas em nuvem para aumentar a escalabilidade e a flexibilidade. Mas arranjos de trabalhos flexíveis, os bancos foram forçados a adotar arranjos de trabalho mais flexíveis para acomodar o trabalho remoto. Isso significou a implementação de políticas e tecnologias para apoiar o trabalho remoto, incluindo horas flexíveis, acesso remoto a sistemas e ferramentas de colaboração para facilitar a comunicação e o trabalho em equipe entre as equipes remotas. E por último, mudança na interação com o cliente. Mas o trabalho remoto fez com que os bancos mudassem para canais digitais de interação com o cliente. Isso incluiu a expansão dos serviços bancários digitais, o aprimoramento do suporte online aos clientes e o aproveitando das plataformas de reuniões virtuais para reuniões e consultas com clientes. Os bancos também se concentram em melhorar a experiência do usuário de suas plataformas digitais para atender às necessidades e na evolução dos clientes remotos. As soluções tradicionais de VPN realizam a autenticação de acesso uma única vez quando o usuário entra em contrato com o controlador de VPN pela primeira vez. Após autenticados, o usuário e o endpoint são considerados confiáveis por padrão, ficando essencialmente dentro de rede e com visibilidade de todos ou da maioria dos aplicativos e serviços da rede, semelhante à situação em que o usuário e o dispositivo estariam fisicamente dentro do perímetro da rede tradicional. Isso vai significar que, se as credenciais de login da VPN de um usuário e um dispositivo habilitado para VPN forem comprometidos, o invasor terá amplo acesso para a descoberta de movimento lateral em toda a rede corporativa. A base de CTNA é que nada é considerado confiável. É apenas o acesso mínimo necessário
é concedido para permitir que uma transação específica prossiga. Diferente das tecnologias anteriores, a CTNA não adota uma abordagem binária de decisão de permitir ou negar. Em vez disso, diferentes níveis de acesso podem ser concedidos ou restringidos, com base na avaliação das credenciais do usuário ou grupo, postura do dispositivo, configuração do aplicativo, localização, reputação e vários outros atributos de solicitado acesso, com reconhecimento da contexto. As soluções tradicionais de VPN não têm consciência do contexto. O invasor, o malware, pode executar facilmente varreduras de portas IP e atacar hosts e aplicativos descobertos se as credenciais do usuário ou o endpoint da VPN forem comprometidos por spam, phishing, o malware. As soluções CTNA realizam uma avaliação contínua da confiança para cada solicitação de acesso. O agente CTNA, no endpoint, monitora e avalia o status do endpoint para determinar se a conexão é segura. Se o endpoint estiver comprometido, as tentativas de acesso serão bloqueadas pelo gateway de CTNA. A autenticação de usuários e dispositivos é um elemento fundamental do acesso seguro. A CTNA introduz ainda outro nível de segurança ao levar em consideração o contexto de acesso solicitado e a postura da segurança do cliente, adaptando a política de acesso adequadamente. Ao focar na identidade e no contexto, usuário, dispositivo, localização, aplicativo, a CTNA permite um controle de acesso refinado aos recursos corporativos e viabiliza o acesso seguro em um mundo de trabalho remoto. E trabalho de qualquer lugar também. A CTNA se aplica a um ambiente em que as empresas se conectam e colaboram com usuários que não são funcionários, como parceiros e prestadores de serviços, mas ela também protege um ambiente de crescente penetração da IoT nas redes corporativas. As implementações de CTNA podem proteger recursos em qualquer lugar, em filiais, data centers, corporativos, redes domésticas e em nuvens públicas ou privadas. Ela tem a flexibilidade de fornecer diferentes níveis de privilégio de acesso baseados na combinação de um grande número de atributos, além de se integrar aos servidores da identidade existentes. Por exemplo, as empresas podem limitar o acesso dos funcionários a apenas leitura versus acesso a de gravação se o usuário estiver se conectando a partir de uma rede Wi-Fi pública não confiável em um aeroporto ou um dispositivo pessoal. Uma abordagem de CTNA assegura que as empresas possam minimizar sua superfície de ataque sem impedir a produtividade dos funcionários e dos negócios. O CTNA vai bloquear todo o acesso por padrão. Nada é considerado confiável. Os recursos que não são explicitamente provisionados para acesso tornam-se invisíveis para os usuários e, consequentemente, inacessíveis e indetectáveis. Uma abordagem da CTNA utiliza as credenciais de identidade de usuários e dispositivos, juntamente com uma ampla variedade de atributos adicionais, considerados em conjunto com o contexto da interação solicitada, para conceder ou negar acesso ou acesso parcial, como somente visualização em vez de modificação, ou somente download em vez de download e upload. Há recursos empresariais críticos. Bom, vamos dar uma olhada em como Hessing pode ajudar os bancos a se protegerem contra ameaças internas. Primeiro, os funcionários do banco são frequentemente alvo de hackers que utilizam ataques sofisticados. Portanto, os bancos devem garantir que seus funcionários recebam treinamento sobre segurança cibernética e tenham ambientes de trabalho seguros
Os requisitos incluem garantir acesso seguro para funcionários, parceiros e contratados distribuídos, estabelecer condições para validar a conformidade do cliente antes e durante a conexão, aplicar políticas rígidas de acesso remoto. A solução de Hilson utiliza seus firewalls de próxima geração, líderes de mercado e o Hilson Security Manager, HSM. Os benefícios da solução de segurança de Hilson Network incluem: 1. A solução Zero Trust Network Access, CTNA, permite que os funcionários trabalhem de qualquer lugar de forma segura, com suporte de VPN para proteger contra ameaças cibernéticas em ambientes de trabalho remotos. O acesso remoto baseado em CTNA é uma alternativa eficaz à VPN tradicional. Visibilidade e controle sobre a atividade do usuário, incluindo comportamento e uso do aplicativo. Controles de acesso no nível do aplicativo, permitindo que as organizações controlem o acesso a aplicativos dados. Ou dados. Bom, ou dados e dados também. Validação da identidade do usuário e conformidade do endpoint e cronograma. E agora, depois de falar de CTNA, vamos a passar para o tema de malware. Proteção contra malware. O que? Bom, primeiro, temos que saber que todos os produtos que nos ajudam a proteger durante todo o ciclo de vida de identificação de ameaças. Os três ciclos, ou três partes do ciclo são prevenção, detecção e contenção. E na prevenção, você tem IPS, você tem reputação IP, filtragem de URL, motor de antivírus e anti-spam na família AN. Depois você tem na parte de brecha ou na detecção, na violação, você tem trabalhando na antivírus, sandbox para identificar o que acontece. E na parte de pós-brecha, contenção ou pós-violação, nós bloqueamos comunicação com nossa prevenção de botnet. Em segundo lugar, a detecção de DGA, os algoritmos de geração de domínio, são usados por malwares para gerar nomes de domínios aleatórios para se conectar a serviços de comando e controle. As medidas de segurança tradicionais não conseguem acompanhar os domínios em constante mudança gerados pela DGA, mas os algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar padrões do tráfego de DNS para identificar domínios que provavelmente foram gerados por DGA, mas ao identificar esses domínios em tempo real, o aprendizado de máquina pode ajudar as organizações a detectar e prevenir infecções por malware. Bom, vamos primeiro olhar para os desafios da segurança na nuvem, mas com o crescente virtualização dos servidores bancários e a transição para a infraestrutura como serviço, as soluções tradicionais de segurança centradas na rede simplesmente não são mais suficientes. No passado, era possível gerenciar a segurança de um data center tradicional com centenas de servidores físicos, mas atualmente um servidor físico pode estar vinculado a centenas de máquinas virtuais, resultando em milhares de alvos que necessitam da proteção. Isso representa um desafio significativo em termos de manter uma cobertura da segurança abrangente. Além disso, os invasores podem estabelecer-se facilmente explorando tokens de acesso temporários ou vulnerabilidades no sistema de gerenciamento da identidade e acesso. E uma vez que obtenha acesso, pode mover-se lateralmente e causar danos. Mas para superar esses desafios, é essencial encontrar maneiras de obter visibilidade do tráfego granular, como as comunicações intra-VM. Nos ambientes atuais de nuvem bancária, não é apenas o tráfego norte-sul entre usuários e servidores que representa um risco à segurança, mas também o tráfego leste-oeste entre máquinas virtuais que compartilham o mesmo data center e servidor físico. E isso vai criar um desafio
pois o malware ransomware pode ser uma ameaça para um componente ou serviço e se espalhar facilmente para outros, colocando em risco toda a plataforma da nuvem. É aqui que entra a tecnologia de microsegmentação. É como dar a cada máquina virtual seu próprio guarda-costas de segurança, para que sejam protegidas individualmente, mas isso vai permitir que a rede em nuvem mantenha as coisas separadas e sob controle, sem a necessidade de alterar as configurações da rede. O CloudHigh de Houston também pode detectar e bloquear qualquer conexão suspeita leste-oeste dentro do data center, para que seja possível impedir que essa ameaça se espalhe. Vamos agora dar uma olhada em como Houston pode ajudar os bancos a se protegerem contra o malware. Os ambientes da nuvem são essenciais para as operações bancárias. E tanto os ambientes físicos quanto os virtuais das redes de nuvem devem ser protegidos. Os requisitos vão incluir elementos físicos e virtuais protegidos, proteger o tráfego de rede entre diferentes ambientes de nuvem e aos clientes através da internet sem sacrificar o desempenho, minimizar os riscos, identificando ou bloqueando rapidamente as intrusões na rede, integrações com VMware, OpenStack, console de gerenciamento, painéis e relatórios eficazes. Vamos falar os benefícios da solução de Hilson, que vai incluir proteção completa da nuvem com visibilidade inigualável, microsegmentação para diminuir as áreas da superfície de ataque, inteligência para compreender as ameaças a redes virtuais, detecção inteligente de ameaças e proteção em tempo de execução baseada em aprendizado de máquina. Agora vamos dar uma olhada nas seguranças das filiais. Bom, a SD-WAN tradicional como implantação, custo e gerenciamento. No entanto, a SD-WAN é principalmente uma solução de rede para rotear o tráfego para seu destino de forma mais rápida e eficiente. Contudo, é fundamental observar que muitas soluções SD-WAN não oferecem recursos avançados de segurança. Portanto, as organizações devem implementar inspeção de segurança avançada e aplicação de políticas para proteger aos funcionários e às organizações contra ameaças avançadas de segurança cibernética. Monitorear e analisar o tráfego da rede em uma WAN pode ser um desafio, principalmente quando o tráfego é criptografado ou passa por redes de terceiro. A visibilidade limitada do tráfego da rede dificulta a detecção e a resposta rápida a incidentes de segurança. As agências bancárias que utilizam este WAM precisam ter a segurança incorporada, não como um complemento ou uma reflexão posterior. As soluções devem integrar nativamente a prevenção de intrusões, a defesa contra ataques, a proteção contra malware, o recurso de filtragem URL para fornecer proteção de perímetro para organizações de todos os tamanhos. Além disso, a solução SD-WAN precisa de um painel único de gerenciamento e monitoramento para dispositivos e redes. É necessário ter visibilidade sobre a integridade ou status do link, bem como as capacidades de monitorear a qualidade dos links. Também se deve ter visibilidade de postura da segurança da rede, mas é preciso visualizar o uso do aplicativo. E pode-se ver o uso de ponto de vista do usuário em cada dispositivo da filial. Segundo, aqui vamos passar agora a solução da segurança orientada para a inteligência artificial da Houston para o setor bancário. Mas para concluir, vimos que a Houston Network desenvolveu diversas arquiteturas de referência e soluções de segurança para proteger o novo ecossistema criado
pelo esforço do setor bancário em fornecer serviços bancários a qualquer hora e em qualquer lugar, oferecendo serviços personalizados e aplicando novas tecnologias avançadas para melhorar a experiência geral do cliente. Agora vamos colocar tudo em prática como uma solução da segurança impulsionada por inteligência artificial da Shearson para o setor bancário. No campo da segurança cibernética, nenhuma tecnologia pode funcionar de forma eficaz isoladamente. Em vez disso, diferentes técnicas de detenção e resposta precisam trabalhar juntas para formar um ecossistema do ciclo fechado. Nesse contexto, a inteligência artificial e as tecnologias de detecção habilitadas por IA se tornarão a nova fronteira no combate aos ataques cibernéticos. A IA, ou Machine Learning, e seus diversos tipos de ferramentas de análise e automação, atuam como alguns fios que fecham as lagoas para formar uma rede de segurança que ajuda a identificar e capturar ataques e os criminosos por trás deles. Nos últimos anos, a Houston tem investido aproveitado suas tecnologias avançadas orientadas por IA em todas as frentes, no perímetro da rede, dentro da intranet corporativa e na nuvem. As soluções da Houston trabalham juntas para bloquear ataques na borda da rede e detectar, rastrear e mitigar violações de segurança cibernética em andamento dentro de uma rede corporativa e na nuvem. Esses esforços da Houston receberão prêmios e reconhecimentos, tanto nacional quanto internacionalmente. Por exemplo, o produto NDR da Houston, alimentado por IAM, o Server Breach Detection, foi listado como uma solução no guia da mercado para detecção e resposta da rede pela Gartner. O BDS, nosso NDR, utiliza várias tecnologias de detecção de ameaças que incluem tecnologia tradicional baseada nas assinaturas ou regras e modelagem de ameaças que incluem tecnologia... mas desculpa. Mas vai começar novamente falando com o BDS, utiliza várias tecnologias de detecção de ameaças, que incluem tecnologia tradicional, baseada nas assinaturas ou regras e modelagem de dados de inteligência de ameaça a larga escala, bem como análise de comportamento do usuário baseado na aprendizagem de máquina. O sistema oferece uma solução ideal para detectar ameaças avançadas, incluindo ransomware e malware de mineração de criptomoedas, e proteger servidores críticos de alto valor e dados confidenciais contra vazamentos ou roubos. Juntamente com visibilidade e recursos analíticos de caixa de ameaça profundas, o BDS fornece aos administradores de segurança os meios eficazes para detectar eventos, os IOCs, localizar hosts e servidores em risco e restaurar a cadeia de ataque. Além disso, ele realiza mitigação de ameaça e ataques com a combinação do Next Generation Firewall, bem como uma integração de solução XDR, ISOs de Hilson. O BDS oferece uma solução eficaz e abrangente para detectar e responder a diferentes tipos de ataques e ameaças à rede nos ativos de uma empresa. Bom, vamos passar estudos de caso. Vamos dar uma olhada em alguns estudos de caso bancário. Bom, para ingerir desastres naturais que podem interromper os negócios, estar em conformidade com a norma financeira regulatórias, o Banco da China, Macau, precisava construir um sítio de recuperação em desastres, próximo a Macau, com uma configuração ativa que realizasse failover em caso de desastre. À medida que a equipe desenvolvia os requisitos e buscava soluções, percebeu que o aspecto mais desafiador dos requisitos técnicos era selecionar um firewall compatível que pudesse rotear um fluxo de tráfego complexo e, simultaneamente,
fornecer proteção de rede de camada 7. A solução deveria garantir a continuidade dos negócios e, ao mesmo tempo, proteger os ativos essenciais da rede. As soluções que fornecem segurança da rede de modo redundante e ativo-ativo em sites de DR geralmente apresentam compensações em termos de recursos e benefícios. Contudo, os firewalls da próxima geração de Houston oferecem um recurso Twin Mode que interliga pares de firewall redundante em vários data centers para manter a segurança total de todo o fluxo de tráfego. E, ao mesmo tempo, garantir o failover sem interrupções em caso de desastre. O banco escolheu nos Next Generation Firewalls da série E como o recurso Twiml para atender completamente às suas necessidades. A solução da Hilson resolve o problema do fluxo de tráfego assimétrico, sincronizando pares de firewall redundantes em cada local, por meio de links que controle de dados links de controles de dados dedicados, criando assim um único firewall lógico. No novo caso, o firewall de última geração de um grande e renombrado banco de Sudeste Asiático estava chegando ao fim da vida útil e carecia de vários recursos que a equipe de TI considerava essenciais. A equipe também identificou dois requisitos fundamentais, mas que o Next Generation Firewall deveria oferecer suporte a VPNs IPsec para fornecer conectividade segura para filiais e escritório de transações. Também como VPN SSL para permitir que a equipe de campo e outras pessoas se conectassem de forma segura à sede ou a redes remotas. Esta última também ajudaria a garantir a resiliência cibernética no caso de um desastre natural, pandemia ou outro evento que perturbe os negócios. E para assegurar ainda mais a continuidade dos negócios e a acessibilidade ininterrupta, o Next Generation Firewall precisava também suportar uma configuração de alta disponibilidade ativa e MSP. Neste caso, as soluções de Next Generation Firewall e IPS da Houston se destacarão durante o processo da prova de conceito, pela PUC. Mas também por se sobressaírem em várias necessidades técnicas específicas. Além disso, o Next Generation Firewall oferece recursos estendidos como balanceamento de carga, que o banco considerou altamente benéfico. O cliente também atribuiu notas altas aos serviços de suporte técnico da Hilton, que foram considerados extremamente ágeis e confiáveis. Bom, devido a restrições de tempo, cobrimos apenas alguns estudos de caso de banco, mas há muitos bancos que a Houston ajudou a melhorar sua segurança. Conforme mencionado anteriormente, use o link acima para fazer o download de estudos de caso e materiais de apoio que aprofundam o modo como a Houston pode ajudar a garantir a segurança futura de seu ambiente de rede. Ok. Vamos verificar o painel de perguntas e respostas, mas parece que recebemos algumas perguntas, então vamos ver se conseguimos responder primeiro. Qual é o principal diferencial da Houston Solution for Banking? Ok. Para a banca. A Houston Solution pode se adaptar totalmente ao setor bancário vertical, oferecendo vários diferenciais importantes. Fornecer as soluções de segurança consolidadas que possam aumentar a proteção, minimizar a complexidade e as despesas com um sistema coeso que inclua várias soluções e tecnologias. A Houston incorpora a tecnologia de inteligência artificial em várias soluções de segurança cibernética para permitir a detecção inteligente de ameaças e a operação diária eficiente das organizações bancárias. Mas Hilson fornece soluções econômicas de ótimo desempenho de preço com pacotes e licenciamentos de software
flexíveis, maximizando o retorno do investimento em segurança cibernética do cliente bancário por meio de uma melhor TCO. Bom, aqui tem outra pergunta. Como a força de trabalho distribuída é um cenário muito comum no setor bancário, o acesso à rede de confiança zero, CTNA, pode ajudar a enfrentar os desafios trazidos por esse caso de uso. Você pode nos apresentar mais sobre a solução CTNA de Houston? Bom, a solução CTNA da Houston Network foi projetada para fornecer acesso seguro a recursos internos e baseados em nuvem para os funcionários, independentemente de sua localização ou do dispositivo que estejam usando. O princípio fundamental do CTNA da Houston nunca confie, sempre verifique, o que significa que o acesso não é concedido com base na localização física ou da rede, mas sim na identidade do usuário e no contexto da solicitação de acesso. CTNA da Houston normalmente inclui recursos como acesso seguro, como reconhecimento de identidade menos privilegiado, controle de acesso adaptável com reconhecimento de contexto e gerenciamento centralizado e eficiente. Ela é basada em produtos Next Generation Firewall e requer apenas uma licença de software para ser ativada. É muito sencillo. Bom, vamos passar para a última pergunta, que é, ok, você pode dar exemplos das funções que aplicam a tecnologia de aprendizado de máquina? Ok. Bom, as técnicas de aprendizado de máquina permitem várias funções das soluções da Houston. Temos aprendizado de máquina e análise comportamental, onde os Next Generation Firewalls da Houston empregam algoritmos de aprendizado de máquina para analisar padrões de tráfego de rede e identificar anomalias indicativas de ataques. Essa abordagem proativa ajuda a detectar até mesmo ameaças novas que não foram encontradas antes. Também podemos falar de detecção de tráfego criptografado. As medidas de segurança tradicionais não podem inspecionar o conteúdo de pacotes criptografados. Os algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar padrões no tráfego criptografado para identificar anomalias que possam identificar uma ameaça. Ao analisar padrões no tráfego criptografado, o aprendizado de máquina pode ajudar as organizações a detectar e evitar ataques que de outra forma poderiam passar desapercebidos. Também podemos falar de que existe uma defesa contra a negação de serviço distribuída, onde os ataques de DDoS podem sobrecarregar as redes com tráfego, dificultando a prestação do serviço aos clientes da organização. Então, os algoritmos de aprendizado de máquina podem analisar os padrões de tráfego para identificar e estabelecer os limites de forma dinâmica e automática, além de ajudar a atenuar os ataques de DDoS com mais precisão. Creio que foi suficiente o tema das respostas das dúvidas, mas agora, bom, muito obrigado a todos os participantes por seu tempo e suas perguntas. Esta foi uma ótima sessão sobre os recursos da Hilson, mas gostaria de lembrá-lo ou oferecer-lhe a oportunidade de seguir a Hilson no LinkedIn. Você pode pegar seu celular, escanear o código QR e será levado diretamente para a página do LinkedIn da Hilson, onde poderá se inscrever e seguir a página para receber atualização de produto, notícias, outros recursos. Mas, por favor, eu vou pedir a todos vocês, dizendo, expressando-me obrigado para você, conecte-se no LinkedIn e nos veremos na próxima vez. Neste caso, muito obrigado a todos